Polêmico, gente. Renato Portaluppi xingou ontem o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, o Rogério Amaral. Ele disse que a imprensa também tem parte de culpa nas vaias que ele levou, o Renato, e também que os jogadores andam levando de vez em quando. Então vamos acompanhar a fala do Renato e depois a gente vai para o debate aqui no Segue o Fio. Rogério Amaral, é isso mesmo? Esse é um débil mental. Esse é um idiota. Esse é um idiota, pela nota que ele ajudou a escrever lá. Eu vou falar por quê. Sabe por que você é um idiota, Rogério? Porque, infelizmente, o caso que teve ano passado, acho que foi ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão, com uma criança no colo, na briga, ele brigando dentro do Beira-Rio, dentro do campo, com os jogadores do Internacional, o cara com a criança no colo, hoje ele é associado da ZEG. Você quer que eu ponha no meu Instagram os vídeos que estão saindo durante a semana sobre mim, sobre os meus jogadores? Mas são críticas de campo ou são críticas pessoais? Pessoais. O que você acha? Se agora você fazendo essa pergunta para mim, eu falasse para você, estou dando um exemplo, hein? Pergunta aí o abobado. Fala, abobado, pergunta aí. O que você acharia disso? Falta de respeito. Bom, então pronto. Então você vê o teu colega que fez essa semana aqui com o Vila. E chamou ele 4, 5 vezes de abobado. E aí eu pergunto, vocês querem respeito? Bom, mais uma vez a gente vê aí declarações do Renato, muito na bronca com a imprensa e dessa vez dando nomes, né, nessa entrevista coletiva. Claro que a gente sabe que ali os repórteres foram perguntando até para entender, né, por que o Renato seguidamente está tão irritado disparando contra jornalistas. E aí a gente tem a oportunidade de ouvir ele mais uma vez. Eu acho, ontem na Gaúcha, depois do jogo, eu acho que chegou a hora de tentar dar uma trégua nisso, né? Ninguém tá ganhando com isso, o Grêmio tá perdendo engajamento, o clube tá rachado, é um conflito sério. Eu acho que se a gente discutir imprensa versus Renato, eu não sei, é diminuir. Eu fiquei pensando ontem, o Grêmio tem 8 milhões de torcedores. Quantos torcedores do Grêmio, de fato, estavam preocupados com a briga do Renato com o Rogério Amaral? Sinceramente. Nem sabem que o Rogério Amaral é presidente da SEG. Entendeu? Abre uma enquete aí. Você sabe o que é a SEG? Entendeu? Tem isso também. Aí começa por aí. Pensando, a gente dar um espaço para um conflito que não agrega nada, entendeu? Que não está agregando nada, que é difícil, que é complicado. E assim, né, César? E eu acho que está começando apenas, sabe? Eu acho que está começando, eu acho que é uma coisa muito mais estrutural, uma coisa que está também na política no Brasil, essa coisa do eu contra eles, eles contra mim, é um negócio muito mais sério, muito mais de comportamento social. E na verdade eu fico triste com isso, né? Eu já fui citado em coletivo pelo Renato, já me chamou de recalcado, aí esse ano chama outro, aí no outro ano chama outro, não sei quem é que ganha com isso, sabe? O Grêmio eu tenho certeza que não ganha, porque eu já vi muito torcedor do Grêmio que fala comigo, cara, eu larguei, não quero isso pra mim, não quero briga, eu quero paz, futebol pra mim é entretenimento, não é conflito. Então eu tô vendo isso. É uma pena que o Grêmio tenha caminhado pro que o Vasco fez em determinado momento, né? O Vasco, em determinado momento, na gestão Eurico Miranda, que ganhou e perdeu no Vasco da Gama, o Vasco virou um clube antipático. E o Grêmio está tomando esse lugar graças a esse tipo de tomada de decisão do clube. O Grêmio não tem comando, o Renato decide o que fala, a hora que fala, do jeito que fala. E aí, Munari? É que assim, esse conflito, Renato e o presidente da SEG, o Rogério Amaral, ele já é uma consequência, né? Porque a SEG emitiu uma nota depois das declarações do Renato contra o Cruzeiro. Então não é o conflito no inicial não é esse. Tem uma bronca anterior do Renato. Aí o Renato citou que eu acho que o Renato ele tem razão quando ele fala do tal vídeo, chamando o Veraçante. Realmente não tem que ter desse lado do balcão esse tipo de coisa. Mas assim, aí é uma questão que é muito mais fácil ele chegar e falar... Que eu não vi esse... Não, eu vou até falar, um cara que até que eu gosto, o Edu Andriotti da Grenal, que é identificado do Grêmio, tá. Que ele chama, depois do gol contra o Cruzeiro, do gol do Cruzeiro que a gente mostrou que o Veraçante falhou, e ele fala que o Veraçante é uma bobada, ele diz, eu sempre digo que o Veraçante não joga nada, que o torcedor gosta, idolatra, mas ele tá sempre mal posicionado, daí eles falam assim, olha o abobado ali.
O Edu, eu até gosto. É que assim, gosto tem do uns Edu, mas termos acho que o também Edu errou. realmente que também da nossa parte não precisam ser, Mas não tudo bem. tem que ser utilizados. Acho né? que o Edu errou ali Faz é do sentido. jogo o Renato reclamar. Tá, assim, mas o Edu é o cara que tem um filho chamado Renato em homenagem ao Renato. Tá, então, é o cara talvez que mais defenda o Renato que a gente tem no Rio Grande do Sul. É apaixonado pelo Renato. Fãzaço do Renato. Mas assim, esse vídeo do Edu, ele é depois do jogo contra o Cruzeiro. As brigas do Renato, elas vêm de antes. Então não foi esse vídeo aí que irritou o Renato. Não é isso. Então, assim, o que o Renato... Porque o Renato ontem... O Renato se incomoda com as críticas do mas Nari, ele fica sempre jogando em contra geral, todos assim. pro ar. Porque o Renato, ele tem uma estátua no Grêmio. Então, e nunca aconteceu isso de forma tão pesada. As críticas justas, sem ofensas, ao Renato e aos jogadores do Grêmio, elas são mais fortes esse ano, porque o Grêmio tá brigando para não cair. E o Renato não teve desempenho como um técnico, como ele teve lá em 2017, quando foi campeão da Libertadores da América. Sobre a questão do... Porque o Renato cita muito o influencer, e ele chegou a citar, né? E vale também pro Inter, vale também pros Colorados e tal. Eu acho que existe uma função nova no jornalismo esportivo, que é a função do torcedor que tem o microfone na mão. E é hoje a função que eu desempenho aqui. Eu sou jornalista formado, durante 23 anos trabalhei como repórter, e hoje eu estou nessa função, que é uma função nova. E ela, naturalmente, ela precisa de adaptação. Eu já errei. Passando do limite, porque talvez eu não consegui, no momento do meu erro, saber onde eu estava. Que eu não estava na arquibancada, onde o futebol permite algum tipo, uma manifestação mais forte. Eu estou com um microfone. Então, dentro dessa ideia de que é uma função nova e que ela está ainda se adaptando, talvez possa ter acontecido o erro lá do Edu. Não sei, ele faz a avaliação dele, eu faço a minha. Eu já errei. E eu fico me policiando para não errar. Por quê? Porque tem paixão envolvida. Tem paixão e tem isso aqui, ó. Mas tem que ter uma responsabilidade porque está com o microfone na mão. Exato. Então, eu acho que estudar isso, identificar onde há o equívoco aí, para que esse tipo de situação ela não seja corriqueira, eu acho que é um ponto a ser discutido, né? Agora, eu volto um pouquinho. Eu acho que o Renato não entende o papel do jornalista. O jornalista, do comentarista que tem que criticar e do repórter que tem que perguntar. A pergunta do repórter, ela é para estabelecer, para tirar uma dúvida em relação àquilo que foi mostrado dentro de campo. Alguns querem polêmica? Bom, alguns querem polêmica, mas aí cabe também ao Renato identificar isso e sair por cima, dando respostas para evitar a polêmica. Tema muito delicado de debater, mas eu acho que vale a reflexão e é o que eu faço, tá? Eu faço como jornalista identificado. Dar uma segurada na emoção, trazer a razão para o debate, porque realmente, aí eu concordo com o César. É ruim, né? É ruim esse ambiente bélico, sabe? Não é... Todo tempo tu não sabe ruim. o lado, entendeu? O Renato citou ali, gente, o Renato, a bobada é ruim. Débil mental é o quê? Aí eu digo, porque tu disse, aí tu disse, porque isso é briga de bar. Nós não estamos caminhando para o lugar certo. Nós temos que entender, e esse é um negócio importante da gente falar, nós temos que entender. E eu não estou aqui passando pano em nada. Eu só quero que as pessoas pensem. Nós precisamos entender aonde a gente está. Parem para pensar. O Grêmio tem um menino de 3 anos, de 7 anos, de 9 anos. Como disse o Vaguinho, agora fez uma frase que eu acho fantástica. Será que ele sabe o que é a SEG? Aí tem o senhor de 80 anos que está na Rádio Gaúcha no Zendo. Tem o de 45 que liga o rádio na hora do jogo e apaga o rádio na hora que acaba. Tem tudo. Aí nós vamos dar uma ênfase a um conflito que não é de hoje e é dispersivo porque ele não tem pé e cabeça. É muito complicado. Vamos combinar. O Renato resolveria isso aí na hora que teve a nota da SEG, ligava pro Rogério Amaral.
Ele podia ter ligado pro Rogério e dito, ó, é esse fulano que fez aquilo, aquele outro, pega e diz os nomes dos caras pro Rogério e diz, ó, esse cara que eu acho que tá errado, tome uma atitude. E aí sim, aí a SEG pode chegar no associado e dizer, ó, cara, tu fazer um vídeo chamando o cara de abobado tá errado. Eu não acho, tá? Eu vou contar um bastidor. É um problema que nem, não é uma questão de microfone. Vou contar um bastidor pra vocês. Vocês lembram, no ano passado, teve o episódio do Renato comigo, né? Sim. E me chamou de recalcado, mentiu um monte de coisa. E disse que a torcida ia ver, não sei o quê. Falou que a Rádio Gaúcha tinha um comentarista desse, enfim. É uma crítica forte que ele fez. Quando veio o microfone para mim, eu disse, é do jogo. Isso é do jogo. Eu falo, ele fala, vamos embora. Bola para frente. No outro dia, o Rogério Amaral me ligou. E disse, César, tu quer ouvir a tua manifestação e tal? Tu quer alguma manifestação da SEG? A gente tá atento e tal. Eu disse, não quero. Pelo contrário. A gente não é protagonista. Nós não somos estrelas aqui. Estrela é o Renato. Estrelas são os jogadores. Estrelas são os dirigentes. Nós não somos. E não podemos ser tratados assim.